Olá, minha gente, sou Lourildo Costa, o novo professor de filosofia de vocês. Vocês devem se lembrar de que semana passada, na plataforma, tratamos sobre política, nossa primeira aula do bimestre. E neste vídeo aula não será diferente, nós estaremos recordando o assunto que foi ventilado semana passada, para que vocês possam melhor compreender o tema e desenvolverem as atividades propostas. A nossa aula de hoje, o tema é Invenção da Política. E nós apresentamos a vocês um lindo poema cujo título é O Analfabeto Político. A autoria deste poema é de Bertolt Brecht e ele diz assim: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado, e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Nada é impossível de mudar, desconfiai do mais trivial, na aparência singelo, e examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Estamos acostumados a ouvir diariamente pessoas dizer que não se interessam por políticas e por isso sentem nojo de política. Acabamos de ler o poema do dramaturgo Bertolt Brecht e ele vai nos ajudar a compreendermos o quão grave é essa afirmativa de muita gente. Não existe maneira de o ser humano viver totalmente isolado da política. Quando a pessoa diz que detesta a política, essa ausência de posicionamento já seria uma decisão, porém, com sérias consequências, como descrito pelo poeta Bertolt Brecht. Você pode estar perguntando: se a política é tão essencial para a vida em sociedade, por que tanta gente afirma que detesta a política? Ocorre que as pessoas dizem ter ojeriza por política
porque elas se referem à política profissional. Quando afirmam que detestam a política, elas querem dizer, na verdade, que rejeitam de forma crítica a maneira como as políticas são tratadas em nosso país, bem como os comportamentos ilícitos de muitos políticos profissionais. Vivem da política para se corromperem e não praticam a verdadeira política, mas a tão propalada politicagem. A partir de agora, vamos fazer uso desse termo quando falarmos da má política. Entenderam a diferença? A corrupção, o suborno, o enriquecimento ilícito e sem causa, o se dar bem à custa do dinheiro público não é política, na essência da palavra. Má gestão e má política chamam-se politicagem, e isso é crime. Deveria ser tratado como crime hediondo, pois tira empregos, saúde e educação das gentes mais necessitadas. Por isso, precisamos criar mecanismos de defesa para combater essas práticas criminosas, que são as práticas exercidas pelos maus políticos. Esta aula tem o propósito de tentar ajudar a você a obter maior conhecimento sobre a verdadeira política. Somente assim você poderá assumir o seu papel de cidadão consciente e ativo para o bem-estar da sua própria comunidade. O tema da nossa aula de hoje é a invenção da política. Já vimos em estudos anteriores que a política teve origem ou teve início na antiga Grécia. E antes dos gregos, não existia esse entendimento sobre política? Você pode estar perguntando. Não, não é bem assim. Desde os primórdios do homem sobre a terra, sempre existiu o poder. No princípio da civilização, o exercício do poder era exercido pelas autoridades patriarcais e por aqueles que exerciam a autoridade arbitrária ou absoluta, que eram os governantes tiranos. No entanto, foram os povos gregos que reformularam esse sistema de poder. É exatamente por esse motivo que nós afirmamos que a política teve origem na Grécia. Foram os gregos que inventaram o governo denominado de democracia. É da democracia que o povo tem autonomia para eliminar o comportamento arbitrário dos poderes tirânicos. A democracia nos permite esta oportunidade de participação política.
No sistema democrático, todos nós somos considerados cidadãos e por isso temos o direito de participar das principais decisões políticas. Na democracia, os governantes não são mais definidos de forma hereditária, como ocorre nas monarquias. O governo passando de pai para filho e se perpetuando em uma só família. Ao contrário, os governantes na democracia são eleitos pelo povo através do voto direto. Nesse sistema de gestão, procura-se separar o poder político do poder religioso. Separa-se o poder militar do poder civil. Na democracia, as leis são elaboradas pelo Congresso a custo de muitas discussões e disputas. Mas elas surgem pela vontade da maioria de uma comunidade, razão pela qual as decisões devem ser impessoais. Isso significa que as leis não existem porque esse ou aquele grupo minoritário deseja, mas nascem de um consenso geral, da vontade da maioria da população. Essa é a ideia concreta de direito. As novas leis têm o objetivo de criar direitos e deveres para todos os cidadãos, porque todos são iguais perante a lei. A origem do vocábulo política vem de polis, que em grego tem o sentido de cidade. A partir daí, já começamos a entender que a política tem estreita relação com a cidade, ou seja, com o bem-estar da comunidade como um todo. A nossa ira com a politicagem nasce desse valor. Os políticos profissionais se esquecem disso. Não cuidam do bem-estar comum. Só pensam no próprio bolso e se beneficiam indevidamente e de maneira criminosa da função que ocupam diante da sociedade e tratam de se enriquecerem de forma ilícita. Mas lembre-se, isso não é política. A isso damos o nome de politicagem. Para os gregos antigos, que tiveram a ideia de criar um belo caminho para a humanidade prosseguir, ou seja, tratar todos os cidadãos como seres iguais perante a lei, o fundamento da polis perfeita é autárquico, isto é, autarquia, auto igual a próprio, mais o sufixo arquia, derivado de arcer, igual a princípio, ou seja, alguém capaz de governar a si próprio e prover as necessidades básicas de seus cidadãos. Com certeza, a democracia é o melhor instrumento para o uso dos seres humanos como prática da justiça. As leis democráticas impedem a justiça feita pelas próprias mãos. A justiça do olho por olho e dente por dente. Ninguém tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Fazer esse tipo de justiça é a lei do mais forte, é a lei da selva que imperava no período patriarcal. O ser humano
é racional, dotado de logos, isto é, ele pensa, fala através da linguagem e raciocina. É isso que desperta em nós essa busca incansável pelo consenso sobre a maneira ideal de como viver em sociedade, no conceito de justiça e injustiça, a noção do certo e do errado. Segundo o filósofo grego Aristóteles, todos os cidadãos podem e devem participar da democracia, pois somos animais políticos. Sim, por sermos seres racionais, somos os únicos animais que criam leis. Os seres humanos são políticos por natureza, em oposição aos demais animais que vivem por instintos, segundo as leis da natureza. Por isso, são tratados como animais irracionais. Ainda hoje, estamos em busca de mecanismos que venham aperfeiçoar cada vez mais a democracia que foi criada pelos povos da Grécia Antiga há séculos antes de Cristo. É verdade que a democracia precisa ser aperfeiçoada cada vez mais, mas muita coisa já mudou ao longo dos séculos. Os gregos, mais especificamente os atenienses, foram os criadores do sistema por via direta de democracia. Atualmente vivemos a realidade de uma democracia representativa. Votamos e elegemos os políticos que irão nos representar nos poderes executivo e legislativo. Se existem os políticos profissionais, é porque nós os elegemos e os reelegemos várias vezes. É de fundamental importância acompanharmos bem de perto o que fazem os maus políticos, a quem denominamos de profissionais. O grande avanço que tivemos em relação à democracia moderna é que a democracia grega da antiguidade somente considerava cidadãos os atenienses, desde que fossem homens e também não fossem escravos. Isso implica que as mulheres, os estrangeiros e os escravos, que representavam a grande maioria da população, a massa da população, não tinham o direito de exercerem a plena cidadania e nem participarem das importantes decisões da vida pública, da vida política. Foram necessários muitos séculos para que as mulheres fossem consideradas cidadãs e, com isso, também terem participação da vida pública. Conforme preceitua a democracia, a igualdade deve existir entre todos os cidadãos, pois todos são iguais perante a lei. Não deixar ninguém de fora é dever de cada um de nós. E isso significa o aperfeiçoamento da democracia. Entendeu a diferença entre política e politicagem? Você também é o responsável pelos destinos desta nação. E com a aula de hoje, nosso desejo é que você se torne, a partir de agora, um cidadão
ou uma cidadã mais consciente da importância da sua participação na vida da cidade. Quando ouvir alguém dizer que detesta política, declare para ele o lindo poema de Bertolt Brecht. Fale do que você aprendeu na aula de hoje para os seus amigos que ainda não compreendem nada disso. Mostre para ele que cada um de nós é responsável pelo seu voto. E para concluir, quero deixar para a reflexão de vocês o artigo 5º da Lei Magna do nosso país, a Constituição Federal do Brasil, que foi instituída em 1988. Diz assim o seu artigo 5º: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Pense nisso e torne-se num cidadão ou numa cidadã consciente dos seus direitos, mas também dos seus deveres. Até a próxima aula, bons estudos e uma feliz semana para todos vocês.